Imagine a história de um menino que foi escolhido por uma força maior antes mesmo de nascer. Um prodígio destinado a usar um poder incomparável para libertar o seu povo de um império opressor. Mas esse herói não conseguia dominar a si mesmo. Cego por suas próprias paixões, ele entrega o seu coração. É lançado na escuridão e na agonia que duraria até o fim da sua vida. Perde a sua luz, é mutilado, acorrentado nas trevas e transformado em escravo da sua arrogância, vivendo apenas como uma sombra assustadora daquele que deveria ter sido. Porém, no clímax de sua vida, ele encontra a redenção como último ato. Sacrifica sua vida para destruir o alto escalão inimigo, cumprindo o propósito final na morte. Calma, galera, não é nada disso que eu quero falar. Pode até parecer muito o arco ali do Anakin Skywalker se transformando no Darth Vader, mas essa história aqui não tem nada de sabre de luz, nem corrida espacial. Na verdade, eu quero falar sobre o cara mais casca-grossa que existiu no Antigo Testamento. Um cara que rasgava leões no meio, que abatia exércitos inteiros, mas que teve um problema fatal: não soube dominar a si mesmo. Então, galera, ó, puxa uma cadeira, abre o livro e vem comigo. Nossa história ela vai se desenrolar ali num período em que Israel estava passando um perrengue daqueles nas mãos dos filisteus. Já faziam 40 anos, os caras estavam ali, ó, esmagando o povo de Israel, já chegando, impondo as suas regras, a sua cultura, os seus deuses. Israel estava sofrendo muito com aquilo ali. Existiam aqueles que já estavam já no balanço do barco, mas aqueles que sofriam realmente, que não curtiam muito aquela vibe que os filisteus estavam impondo. Então, depois de 40 anos, aparece um anjo a uma mulher e anuncia o nascimento daquele que deveria libertar o povo daquela opressão. O anjo chega para aquela mulher e dá assim uma espécie de manual de instruções. Ó, a criança vai nascer, mas ele vai ser nazireu, ele vai precisar fazer o voto de nazireu. Na verdade, esse voto já está sendo feito por ele e vai ser vitalício. Isso não vai ser opcional. Ele vai ter que ser nazireu e vai ter que ser nazireu durante toda a sua vida para assim poder libertar o seu povo. Então ele recebe uma espécie de código de Jedi para poder levar para a sua vida e assim ele conseguir cumprir a sua missão. Mas o que era esse voto de nazireu? O voto de nazireu consistia em não beber vinho, qualquer tipo de bebida fermentada, nem qualquer produto da videira, não cortar os cabelos e não tocar em cadáveres. Assim, a pessoa precisava não beber nada fermentado para manter a sua consciência devia estar 100% focada em Deus. Então, nem fruto de videira, nem bebidas, nada disso. O não cortar o cabelo, por que não podia cortar o cabelo? E aqui isso já estava mais ligado a um aspecto externo. A pessoa olhava para aquela pessoa com aquele cabelão, 7 tranças e falava, não, peraí, isso aí é separado de Deus. A palavra nazireu no hebraico significa separado. Esse daí é separado de Deus, a gente já sabe que esse aí fez um voto, esse aí está ligado com Deus. E não tocar em cadáveres, porque isso, o cadáver, o tocar em cadáver, até pela lei mosaica, expunha a pessoa à impureza. Então, o não tocar em cadáver significava que aquela pessoa era completamente pura. Se você for olhar legal, né, a história de Sansão e do Anakin, realmente tem tudo a ver, né, porque essa separação, o código Jedi e o voto nazireu, eles tinham tudo a ver. Na verdade, tudo isso era para separar aquela pessoa do ego, porque o guerreiro, ele não possuía a força, ele era um canal daquela força, tanto Sansão quanto no clássico Star Wars, o Anakin Skywalker e um Jedi de uma forma geral. Então, o ego não podia entrar naquele não tinha espaço para aquilo de jeito nenhum. E aí cada um foi fazendo as suas pequenas concessões, caindo aqui e ali, e o final das contas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas vamos voltar aqui para a lore de Sansão. O problema é que Sansão tinha o ego do tamanho do mundo. O cara começou a fazer ali pequenas concessões e essas pequenas concessões foram levando ele assim ladeira abaixo, né? Ele sofria da síndrome do invencível. Ele não achava, ou pelo menos não agia, como se aquele poder, todo aquele poder, aquela força que ele tinha, aquilo viesse de Deus, aquilo porque ele tinha um voto. Não, ele
Ele tratava aquilo como se fosse um superpoder, como se ele fosse um super-homem, sei lá o quê. E aí, meu irmão, foi só ladeira abaixo. O cara um dia se embolou com um leão no meio da estrada, um leão veio atacá-lo, ele simplesmente rasgou o leão no meio. Alguns dias depois, ele passando ali, viu que tinha um favo de mel naquela carcaça de leão. O que ele fez? Foi lá, meteu a mão no favo de mel e comeu. Ele não podia nem tocar pelo voto de Nazireu. Ele foi lá e comeu o favo de mel. Sossegou? Não. Foi para uma cidade que era do povo inimigo. Chegando ali numa festa, ele se sentou, bebeu vinho, comeu uva, ainda contou vantagem lá do ato dele com o leão. Então, assim, Sansão se tornou uma máquina de combate. Era um cara extremamente vingativo. Para se vingar de uma galera lá, ele pegou 300 raposinhas e ateou fogo, amarrou tochas nas caudas dessas raposas e ateou fogo numa plantação inteira. Ele destruiu, ele arrebentou 1000 filisteus com uma queixada de animal. Virou uma máquina de combate? Virou, mas uma máquina de combate indisciplinada, e isso o levou à ruína. Só que a falta de domínio próprio acaba cobrando a conta e cobra caro. A derrota de Sansão não aconteceu no campo de batalha. A derrota de Sansão aconteceu no Vale de Sorek, quando ele se apaixona por Dalila, e ali ela é subornada pelos homens de Gaza, e ela começa a fazer umas brincadeirinhas ali, né? Eles falam pra ela, descobre qual que é o segredo da força dele, que aí a gente vai lá e vai cercar o cara e vai prendê-lo. E aí Dalila começa, né, aquelas brincadeirinhas. Se você me ama, fala, qual que é o segredo da sua força? Aí ele começa, o segredo da minha força é se me amarrarem assim, assim, assado. Aí vão lá, amarram o cara, aí ela fala, os filisteus estão vindo contra você. Ele vem, bum, desperta, arrebenta aquelas cordas, e aí ela descobre que ele tava mentindo. Tu não me ama, aquele joguinho, né? Raiva que dá disso, cara. Aí começa, né, aquele joguinho. Meu segredo é esse, não era. É esse, não era. Aí por fim, ele fala, na verdade o meu segredo tá no meu cabelo. Se raspar o meu cabelo, a minha força se vai. E aí ela vai lá e raspa o cabelo de Sansão. O problema todo é que ele mesmo não acreditava que a força estava no cabelo. Acreditava que a força estava nele. Tanto que ele levanta e fala assim, agora eu vou lá de novo, vou arrebentar todo mundo. Só que aí vem uma palavra muito pesada, que o Espírito de Deus já tinha ido dele, já tinha saído, já não tinha mais parte nele. E aí Sansão estava fraquinho. Aqui que a história começa a ficar mais pesada, mais bizarra. Aqueles homens, eles pegam Sansão, já enfraquecido, jogam Sansão numa masmorra, furam os olhos dele e obrigam ele a trabalhar numa moenda, como se fosse um animal ali, moendo grãos e tudo mais. Obrigam o cara a trabalhar. Ele, de homem separado de Deus, passa a ser um escravo na mão daquele povo que estava oprimindo, aquele povo que ele deveria ser o libertador, ele deveria libertar Israel dos homens filisteus, e agora ele se tornara um escravo daqueles caras. E aí naquela masmorra, durante aqueles anos todos que Sansão ficou preso, durante muito tempo que Sansão ficou preso, durante todo aquele tempo, o cabelo dele começa a crescer. Mas não é só o cabelo dele que cresce. À medida que o cabelo dele cresce, o ego dele vai sendo esmagado, a humildade dele vai aumentando, e aí ele descobre que toda aquela força, que todo aquele poder que ele mesmo já tinha usado várias vezes e achando que era um superpoder, na verdade, era total dependência de Deus. Ele só precisava disso, ser dependente de Deus, ser dependente do Espírito de Deus. O final, o clímax disso aqui é puro cinema, gente, é absoluto cinema isso. Num festival que estava tendo, num templo de um deus deles, Deus Dagon, eles tiram Sansão da masmorra e colocam entre as duas pilastras centrais daquele templo, só para poder exibir, falar lá, ó, o cara lá achou que ia derrotar, achou que ia fazer acontecer, bancou de brabo, olha lá agora, ó, tá lá, ó, cego, todo capenga, todo quebrado, né? E naquele momento, Sansão faz uma oração verdadeira. O coração dele já estava de volta entregue a Deus.
ele faz uma oração verdadeira, ele pede a Deus que Deus o encha mais uma vez para que ele tenha força. E ali Deus o toma e ele empurra aquelas pilastras centrais e diz: morra eu e os meus inimigos. E aquele templo todo cai. Gente, isso foi um baque em toda a liderança filisteia, porque ali estavam sacerdotes, os grandes líderes, estavam generais. Então, com a sua liderança toda perdida, a opressão daquele povo simplesmente sumiria de Israel. Israel tomaria de volta o controle. Então, no final das contas, Sansão acabou cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. Ele cumpriu a missão que Deus havia separado ele. No fim das contas, a jornada de Sansão e de Anakin Skywalker terminam exatamente no mesmo lugar. 2 escolhidos dotados de um poder inimaginável que tinham tudo para ser os maiores libertadores da sua época, mas que foram derrotados pelo único inimigo que não conseguiam esmagar, o próprio ego. A grande lição que essas 2 histórias deixam não é sobre queda, mas é sobre propósito. Todo escolhido tem uma missão. E para cumprir esse chamado, não basta ter dom, não basta ter força, não basta ter talento. É preciso ter compromisso absoluto. A tragédia deles nos prova que quando você esquece de onde vem o seu poder e passa a usar só para satisfazer os seus desejos, a escuridão assume o controle. Para se manter de pé e não se perder no meio do caminho, você precisa conhecer intimamente a força maior que te chamou. Não se trata de dominar poder, mas de se render a quem te confiou a missão. Sansão precisou perder a visão física para poder enxergar para dentro, enxergar de dentro aquele por quem ele foi chamado. Foi lá no fundo do poço que Sansão entendeu que a sua força vinha da sua plena e total dependência de Deus. E aí, curtiu essa análise bíblica? Se você curtiu essa forma de falar de Bíblia, já deixa seu likezão aí, dá aquela moral, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma atualização e já deixa nos comentários sobre qual história você gostaria de ouvir mais aqui no canal. Então, gente, eu sou Ed, muito obrigado. Esse é o Abre o Livro e até o próximo vídeo.